Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Muita saudade de vocês, do terceiro ano A, terceiro ano B. Bom, essa aulinha aqui vai ser sobre o início, né? A gente vai falar um pouco sobre democracia e cidadania. Nós fizemos uma tarefa há pouco sobre o AI-5, né? O ato institucional número 5, que está tão em voga. Tem aqueles que defendem, sem saber o que significou o AI-5, a intervenção militar no Brasil, que durou mais de 20 anos. O AI-5 foi responsável pela supressão de todos os direitos. Não existia a possibilidade de contestar a ação do governo militar, não existia a possibilidade de se manifestar. Os artistas foram perseguidos, estudantes perseguidos, trabalhadores perseguidos. Então, é algo que é uma passagem obscura da história do Brasil e que defender esse tipo de intervenção é, de fato, defender a barbárie, né? Dentro de um país como o Brasil, de dimensões continentais, com uma diversidade cultural, uma diversidade étnica gigantesca, em pleno século XXI, é de fato algo muito triste ver pessoas saindo em defesa dessas coisas que são realmente confrontam os direitos humanos. Mas, enfim, aqui agora, nós fizemos, então, aquela conversa sobre o AI-5, naquele formulário, existiam textos, vídeos, né, que falaram sobre o AI-5, e agora a gente vai falar aí sobre a democracia direta. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, e essa aula vai ser bem rapidinha, não vai passar de 15 minutos, não, tá? Então, é importante destacar que o processo de redemocratização do Brasil, né, após 21 anos de ditadura militar, e tendo o período mais sombrio e perverso da ditadura militar, o AI-5, após o clamor popular, houve esse processo de redemocratização do Brasil, né, a partir de uma campanha chamada Diretas Já. O resultado era que o povo foi às ruas e queria votar, queria eleger os seus candidatos, coisa que não podia, né? Então, as eleições, os presidentes militares, eles eram eleitos de forma indireta, entre eles próprios. Então, você não tinha qualquer tipo de participação direta do povo. Então, dentro desse esgotamento natural do regime militar, a consolidação do retorno à democratização na compilação aí da Constituição, né, de 1988, que é conhecida aí como a Constituição Cidadã. E dentro da Constituição Cidadã, que é a nossa atual Constituição, ela preconiza a participação direta das pessoas, independentemente da classe social, da cor da pele, da região, do valor da sua conta bancária. Então, todos possuem o direito, né? A Constituição de 1988 garantiu o direito a todos os cidadãos de votarem em seus candidatos. Portanto, nós temos uma democracia representativa, ou seja, ela não é direta. Então, eu coloquei aqui alguns pontos. Nós já vimos alguma coisa quando nós falamos sobre os sistemas, né? Falamos lá em sala de aula sobre monarquia, falamos sobre parlamentarismo, depois falamos sobre a república e a república democrática, né, que é o caso brasileiro. Então, vocês já viram algumas coisas que constam aqui. Mas só para rememorizar e para a gente avançar para falar sobre o sistema político e partidário do Brasil. A gente vai falar na próxima aula. Então, olhem só, galera, ela não é direta,
ela é representativa. Isso significa que os cidadãos, e nós somos mais de 200 milhões de pessoas, os cidadãos brasileiros, eles não administram diretamente o Estado, né? Então, você elege representantes e esses representantes, eles fazem parte do que é o governo. Então, os cidadãos, olhem só, eu destaquei aqui para vocês, eles não participam diretamente, certo? Eles escolhem, nós escolhemos, pelo voto, lideranças, um grupo, que é a categoria política, né, que é os políticos profissionais, que vão ocupar o parlamento, né, no caso, deputados, senadores, vereadores, e o poder executivo, presidente, governador, prefeito. Aqueles que obtêm a quantidade de votos necessárias, eles são eleitos e eles vão ocupar, então, esses postos. Por isso que as campanhas eleitorais, elas são tão importantes aí para os candidatos. E por isso que, dentro de uma lógica presente aqui no Brasil, nós temos a interface, né? Setor privado e candidatos e setor público, né? Então, os empresários investindo em candidatos para que esses se coloquem à disposição e possam, então, ocupar cargos no legislativo, no executivo, para executar aí o programa, né, político do governo, programa político do parlamento, enfim. Terceiro ponto aqui é que esses representantes, eles terão poder para executar as suas funções de acordo com aquele cargo que ele foi eleito, dentro de um determinado prazo. No caso do Brasil, definido pela Constituição, são 4 anos, com possibilidade de reeleição, no caso do Poder Executivo, com possibilidade de ser eleito por mais 4 anos. No caso do Poder Legislativo, não existe limite, né? Então, um deputado, e nós temos deputados aí com 5 mandatos, um deputado ele pode ocupar 4 anos, né, de uma legislatura, depois mais 4 e assim, né, ad eterno. E aí o quarto ponto aqui, as eleições elas devem ser caracterizadas por 2 questões importantes. Ela deve ser competitiva, né? Então os candidatos contam aí com as suas propostas políticas, né? E aí o povo, o cidadão que vai votar, vai fazer uma análise sobre essas propostas, então ela deve ser competitiva e idônea, ou seja, do ponto de vista que não haja fraudes, que não haja corrupção, certo? Então, dentro aí da teoria política. E o quinto, galera, todos cidadãos podem preterir a serem candidatos. Então, não há limites. O limite tem que ser maior de idade para concorrer aí, então, a algum posto, seja no Poder Executivo ou no Legislativo. Então, eu posso, vocês podem, né? Então, fica aqui a dica a vocês, para vocês mudarem toda essa situação aí. Aqui, eu trouxe um textinho do Schumpeter, que é um sociólogo, e ele vai falar sobre a democracia, essa democracia representativa. E aqui eu coloquei, né, uma urna eletrônica que faz menção às eleições brasileiras, né? Então, o textinho diz o seguinte, olha, a democracia como método de seleção de lideranças. O método democrático é aquele acordo institucional para se chegar às decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder.
de decisão, através de uma luta competitiva pelos votos da população. Então, o Schumpeter, ele está fazendo ele está trazendo uma definição interessante. Ele fala que a democracia, que é um sistema de governo cheio de falhas, cheio de problemas, haja visto que nós estamos vendo no Brasil atualmente, mas a democracia dentro de todos os modelos políticos, é o menos pior, porque ainda eu posso falar mal do presidente, você pode falar mal de um deputado, você pode ir de frente à Câmara dos Vereadores e bater panela lá. Dentro dessa lógica da democracia. Em uma ditadura, isso é inconcebível, certo? Porque nós estamos falando de um governo de uma minoria. Então, o Schumpeter está afirmando aqui que o modelo democrático é um acordo institucional, e esse acordo ele foi definido pela Constituição de 1988, e esse acordo ele dá poder para que as pessoas comuns, para que o povo possa escolher os seus representantes. Um outro textinho aqui de Robert Dahau, que é um sociólogo americano, estadunidense. Ele afirma, esse textinho ele está fazendo uma análise entre governo de minoria, que seria uma minoria, uma ditadura, né? Então, por exemplo, o AI-5, né, que nós vimos lá na última atividade, era uma ditadura, era o governo de uma minoria. Quem é essa minoria? Os militares. Né? Então, nós tínhamos lá um grupo que determinava tudo. Né? Então, esse é um governo de uma minoria, um determinado grupo. E governos de minorias. Essa é uma análise e uma definição feita aí por Dahau. Que governo que é esse de minorias? A tal da poliarquia. Poli, vários, certo? Arquia vem de poder. Então, é o poder nas mãos das minorias. Minoria, por exemplo, as minorias raciais, minorias étnicas, a minoria, no caso feminino. Mas por que, professor, minoria se nós somos uma população negra? Minoria não é da quantidade, mas minoria do ponto de vista do poder, né? Então, nós já estudamos isso. Por exemplo, do ponto de vista racial, hoje, a condição negra no Brasil é terrível. É uma herança que vem de um Brasil escravocrata. Os negros morrem mais, os negros são vítimas de assassinato mais que os brancos, os negros ganham menos. Saiu uma recém-pesquisa que os negros, a população negra, ganha 73% em geral, né? Menos que a população branca, né, aqui no Brasil. Então, minorias do ponto de vista da participação, do pleno exercício do direito, da cidadania, da igualdade, certo? Então, aqui nós temos duas definições, governo de minoria e governo de minorias. Vamos ver o que o Dahau ele comenta. Se há algo a ser dito pelos processos que efetivamente distinguem ou diferenciam democracia ou poliarquia, no caso aqui, a democracia, ela abarca a poliarquia, ou seja, esse governo de minorias, tá? Mas vamos voltar. Se há algo a ser dito pelos processos que efetivamente distinguem ou diferenciam democracia de ditadura, ele não será descoberto na nítida distinção entre governo pela maioria e governo por uma minoria. A distinção aproxima-se muito mais de ser entre governo por uma minoria e governo por minorias. Então, o que o Dahau está querendo dizer aqui? Que dentro de uma democracia, você tem a possibilidade de observar
as desigualdades, as injustiças, e você tentar corrigir isso pela participação popular. No caso de uma ditadura, que é esse governo da minoria, essa possibilidade de mudanças, deste olhar para com aqueles que sofrem, essa possibilidade ela diminui. Né? Por quê? Porque você tem uma minoria governando. E essa minoria ela acaba limitando o seu pensamento em seus próprios interesses, ou nos interesses daqueles que são mais poderosos. Né? Então, no caso de uma ditadura, é muito comum o grande empresariado influenciar essa minoria. Mas, continuando aí, em comparação com os processos políticos das ditaduras, as características da poliarquia, ou seja, dessa democracia, aumentam muito o número, tamanho e diversidade de minorias, cujas preferências influenciarão o resultado das decisões governamentais. Então, o que o Dachau está querendo dizer? Que dentro de uma democracia, que é esse sistema de governo poliárquico, ou seja, vários grupos, né? Você tem, por exemplo, no Brasil, como o Brasil é um país realmente diverso, gigantesco, você tem o movimento negro, você tem o movimento feminista, você tem o movimento indigenista, você tem pessoas que estão lutando por moradia, né, pessoas que estão lutando por terra. Há uma diversidade enorme de minorias. E dentro de uma democracia, essas minorias, elas podem, com mais intensidade ou com menos intensidade, isso vai depender do governo, elas podem requerer os seus direitos. Agora, no governo de minoria, isso não é possível. E aí, gente, para encerrar, o Dachau, ele nesse outro trecho, ele fala aqui sobre a legitimidade da participação popular no governo. Então, ele diz o seguinte: na verdade, uma das mudanças mais impressionantes deste século XX, no caso aqui é o texto que foi produzido lá em 1997, né, tem sido o virtual desaparecimento de uma total negação da legitimidade da participação popular no governo. Somente um punhado de países não tem conseguido garantir uma votação de pelo menos ritualística de seus cidadãos e de manter, ao menos, eleições nominais. Mesmo os ditadores mais repressivos geralmente se dizem favoráveis, hoje em dia, ao legítimo direito do povo de participar no governo, isto é, de participar na administração, ainda que não na contestação pública. Galera, ele está querendo dizer aqui que o grande avanço para a história do homem, de fato, foi o alcance de uma democracia, mesmo que seja indireta, mas da participação do povo no governo. Então, por milênios, o povo ele nunca teve a possibilidade, por exemplo, de questionar o rei, de questionar o senhor feudal, de questionar o imperador, né? Então, o poder estava centralizado nas mãos de uma minoria. Essa minoria era lá a nobreza, a família, as famílias dinásticas, né? As dinastias. E o século XX, ele é inaugurado com essa possibilidade. Né? Mas como que foi isso, professor? Foi fácil? Não. Isso se deu por meio de muita luta, muito sangue derramado, muitas vidas perdidas. E se nós temos essa possibilidade de participar, de criticar, de eleger, nós temos que valorizar isso e entender que aqueles que defendem uma intervenção militar, que vão para a Avenida Paulista, que vão lá
na esplanada dos ministérios, que empunham bandeira do Brasil e dos Estados Unidos, né, e outras tantas bandeiras. Isso é tudo falácia. O importante é que nós temos ainda a possibilidade de participar. Temos essa possibilidade de eleger. É claro que nós vamos ver que o sistema partidário no Brasil, ele é um sistema com um monte de problemas, e a gente vai fazer uma análise sobre isso. Mas nós temos a possibilidade de participar aí das questões e decisões políticas do Brasil. Então, isso é muito importante. Então, é isso, galera. Boa atividade aí para vocês, certo? Eu desejo que todos estejam aí desfrutando de boa saúde, disposição, e até a próxima. Eu estou aqui no e-mail, se precisarem do professor, por favor, contem comigo. Obrigado, gente. Tchau.